Colossenses 3, do 1 ao 11. Eu quero falar com você hoje sobre o seguinte tema: as evidências de uma verdadeira conversão. Eu estava preparando esta mensagem, não seria para hoje, mas ontem, conversando com um irmão, em algum momento à tarde, surgiu essa dúvida entre nós na conversa sobre algumas conversões que são verdadeiras, outras que não são. Como lidar com isso? Quais os sinais, quais as evidências externas de uma verdadeira conversão? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a velha natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por todas estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Há um tempo atrás eu assistia a uma entrevista de uma atriz que também é cantora e que também é dançarina, e ela levou uma vida de promiscuidade, levou uma vida dissoluta. E é interessante que ela, falando sobre a sua conversão, ela cita que a partir de uma data tal ela passou a pertencer à igreja, e aí ela cita o nome da igreja, e é interessante que ela diz assim: e eu não precisei mudar nada, não precisei mudar em nada, continuo sendo a mesma pessoa e fazendo as mesmas coisas que fazia. E eu fiquei pensando, onde Cristo entrou, onde houve transformação ou não na vida dessa pessoa. Certa feita em Nova York, o grande cantor italiano Enrico Caruso foi à agência de banco e teria que descontar um cheque nominal. Acontece que ele não levou o seu documento de identidade, e o caixa do banco disse: não posso descontar o cheque sem o seu documento. E ele disse: mas eu sou o Caruso. O caixa disse: eu sei, mas não posso, não posso. E aí foram até o gerente, e o gerente teve uma brilhante ideia. O gerente disse: cante uma parte de uma música onde o seu tenor se levanta, para que a gente saiba se é você ou não. E aí ele começou a cantar, e a sua voz encheu toda aquela agência do banco. E o gerente disse ao caixa: pode descontar, é ele mesmo, a voz não nega. Querido irmão, querida irmã, quando somos convertidos realmente a Cristo, quando Cristo faz uma mudança, uma transformação em nossas vidas, existem sinais evidentes, existem sinais claros. A sociedade vai notar a diferença, parentes e amigos vão notar que algo diferente está acontecendo em você, através dessas evidências. Portanto, há evidências de uma verdadeira conversão. O apóstolo Paulo termina o capítulo 2, aliás, o capítulo 2 inteiro, ele trabalha o que não é uma conversão. Aqui ele fala sobre apenas
critérios de religiosidade, que as pessoas achavam que, seguindo certos ritos da religiosidade, do gnosticismo ou do judaísmo, iriam dessa forma estar mais perto de Deus, iriam ser mais santificados ou teriam sinais da nova vida com Cristo. Mas ele desconstrói isso e parte para o capítulo 3, dizendo exatamente o que é o sinal, quais são os sinais de uma nova vida com Cristo. Em primeiro lugar, primeira evidência, o verdadeiramente convertido deseja as coisas do céu mais do que as da terra. E no capítulo 3, versículos 1 a 4, nós encontramos essas verdades. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, o verdadeiramente convertido deseja as coisas do céu mais do que as da terra. E para isso é necessário considerar algumas coisas importantes aqui, que Paulo está dizendo nesses 4 primeiros versículos. Em primeiro lugar, os convertidos se identificam com Cristo. E ele começa dizendo, aliás, no versículo 3, que nós morremos com Cristo. Porque morreste está falando a pessoas vivas, mas mortas para o pecado. É interessante que na cruz de Cristo não só houve a substituição, Cristo morrendo por nós, mas houve também a identificação. Cristo morre por nós, mas nós também morremos com Cristo, e morremos para a velha natureza, morremos para o velho homem. Morremos para o velho Marcos, morremos para o velho, seja qual for o seu nome, ou o nome da irmã, morremos para a velha natureza. Em Cristo, nós estávamos lá, a velha natureza, morrendo junto com Cristo. Estávamos mais perto de Cristo do que aqueles 2 malfeitores, à direita ou à esquerda, porque nós estávamos na cruz do centro, junto com Jesus. Naquela cruz ele pagou a nossa dívida, e naquela cruz também o nosso velho homem, nossa velha natureza estava sendo crucificada. É o que Paulo diz em Romanos 6:2. E ele faz essa pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então morremos para uma vida de pecado, mas também em Cristo nós vivemos. Veja o versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se no versículo anterior ele diz que nós morremos, no versículo seguinte ele fala que Cristo é a nossa vida. A ideia de vivermos com prioridade para Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Temos a vida de Cristo em nós. Não é estar com Cristo, é muito mais do que isso, ter a vida de Cristo em nós. É mais ou menos como um comentarista bíblico diz, quando alguém diz assim: a música é a minha vida. Ou então outro diz assim: o trabalho é a minha vida. Ou há quem diga: o esporte é a minha vida. Essa pessoa que trabalha bastante e diz que a vida é o trabalho, ou então que pratica o esporte, ou então que a música é a sua vida, não está dizendo que é só a música ou só o esporte, mas a prioridade, o que ele mais gosta, o que ele mais faz, enfaticamente, intensamente. E da mesma forma, quando nós somos convertidos a Cristo, nós vivemos Cristo intensamente, nós vivemos Cristo dia após dia, nós queremos estar em Cristo, nós queremos imitar a Cristo. Mas também, o texto diz, no versículo 3, a última parte, que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que isso significa? Nós estamos escondidos em Cristo. Então, aqui,
está uma explicação, um desafio que Paulo faz aos crentes de Colosso. Na igreja de Colosso havia um grupo que dizia assim, eram chamados os cristãos gnósticos, aqueles que acreditavam que havia um conhecimento escondido e que somente teria uma intensa comunhão com Deus quem conseguisse decifrar alguns segredos da fé cristã. E eles criam, inclusive, que existiam livros de sabedoria, que eram chamados de apócrifoi, que nesses livros estavam os segredos de sabedoria para uma vida mais próxima de Deus. E esses livros eram escondidos, eram chamados tesouros escondidos dos livros de sabedoria. E eles viviam tentando encontrar esse livro. E Paulo está dizendo, nós estamos ocultos em Cristo, nós já estamos escondidos em Cristo, e nele nós temos toda a sabedoria, e nós estamos em Deus porque estamos escondidos em Cristo. Então não há algo a ser revelado a mais do que Cristo, não há um segredo a mais. É como se Paulo estivesse dizendo nesse versículo, para vós outros o segredo dos tesouros da sabedoria estão escondidos em livros secretos, mas para nós outros, porém, Cristo é o tesouro da sabedoria e nós estamos escondidos nele. Isso nos dá segurança, nos dá satisfação, nos dá completude. A ideia de estarmos em Cristo, somos completos. Também nós estamos glorificados em Cristo. A última parte do versículo 4, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Ele se manifestar, diz o apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, que diz, quando Ele se manifestar, nós que estamos escondidos com Ele, também seremos manifestados em glória, e seremos semelhantes a Ele. É óbvio que nós não somos da mesma essência de Cristo, como Cristo é da mesma essência de Deus e do Espírito Santo em Trindade, mas Ele é o nosso modelo maior, Ele é a nossa fonte, e a mente e os decretos de Deus já definiram que quando nós fomos alcançados por Cristo, nós já estamos glorificados em Cristo. Ainda não, mas já. Eu explico. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, a palavra do Senhor disse que nós somos predestinados em Cristo antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo. E também que nós já fomos glorificados nele. Então, está no passado, não é algo ainda para o futuro, mas é algo que já está garantido. Quando Jesus voltar, estaremos em corpo glorificado semelhante a Cristo. Seria mais ou menos como alguém que vai dar um presente. Digamos, alguém passa na Isabela Móveis e quer dar um presente para a irmã Matilde, e chega lá, paga a conta, escolhe o presente e diz assim, está tudo pago, tudo ok, entreguem na segunda-feira antes do almoço. Então já está pago, já está garantido, já está feito o presente, só falta receber. Da mesma forma, a nossa glorificação em Cristo já está garantida desde a obra redentora do Senhor, e receberemos. Então, o cristão verdadeiramente convertido sabe disso. Nós estamos glorificados em Cristo, mas também o cristão verdadeiramente convertido
tem aspiração por Cristo, ele quer Cristo. Versículos 1 e 2, ele busca a Cristo, ele tem interesse maior por Cristo do que por qualquer outra coisa nessa vida. Os convertidos buscam mais a glória de Cristo do que a glória terrena, do que a glória desse mundo. E é isso que Paulo está dizendo: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E quando está aqui o verbo buscar, está dando a ideia de busca contínua, habitual. Isso se faz com a oração, com o estudo da palavra de Deus. Isso se faz com as disciplinas cristãs, as disciplinas de vida com Deus, as disciplinas devocionais, através do jejum, da oração, da busca intensa para com Jesus. Por quê? Porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, elas serão acrescentadas. É apenas o desdobramento de alguém que tem Cristo como prioridade. Também, os convertidos pensam mais nas coisas dos céus do que nas coisas da terra. É o pensar. Não significa apenas o pensar e raciocinar, mas a ideia é o pensar motivado, é o pensamento de motivação, é o querer o céu, ansiar as coisas de Deus, estar motivado, animado para isso. E nós precisamos disso. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a nossa pátria é lá, a nossa eternidade vai ser lá. Não podemos ficar vivendo a vida como se fôssemos viver eternamente aqui. Aqui estamos de passagem. Terceira evidência da conversão é que o verdadeiramente convertido mortifica a velha natureza. Veja comigo os versículos 5 indo até o 8. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos. Guarda esta palavra, eu já vou falar sobre ela. Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Portanto, quem vive em Cristo mortifica a velha natureza. Quem é verdadeiramente convertido vai trazer essa evidência de que a velha natureza já não está mais ali presente, estereotipada. A velha natureza já morreu. Então há um pregador que diz que após a conversão, todos nós, crentes, andamos com uma certidão de óbito no bolso. E vez ou outra, nós temos que nos lembrar disso. Morremos para estas coisas. Morremos para a velha vida. Então, algumas verdades aqui. A primeira delas é que devemos andar com a certidão de óbito no nosso bolso, o fazer morrer. É o dizer, a velha natureza já não tem mais poder sobre a minha nova vida com Cristo. Eu tenho que mortificar a carne para que o Espírito viva. Devemos nos considerar mortos para o pecado. De que forma isso? Li sobre duas jovens que, depois de viverem muitos anos dissolutamente, depois de viverem muitos anos no pecado, nas bagunças da vida, elas se converteram a Cristo, entregaram a vida ao Senhor e começaram uma vida com Deus, uma vida de temor a Deus, buscando a face do Senhor e participando inclusive dos ministérios da igreja. E numa determinada sexta-feira, alguém as encontrou e não sabia que elas estavam na nova vida com Deus, e disse assim: vamos hoje na balada, hoje é sexta,
A gente pode sair, beber alguma coisa, podemos então curtir a vida. E uma delas disse: nós não podemos ir mais, porque agora estamos mortas. E a pessoa que fez o convite saiu sem saber o que realmente havia acontecido, mas elas sabiam: nós estamos mortas. O morrer para a velha natureza e os velhos hábitos. Mas também outra verdade, nós devemos saber para quais coisas nós estamos mortos. E Paulo enumera aqui alguns pecados ligados à carne. E são pecados que precisam ser trabalhados no âmbito da disciplina. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para os irmãos. A Bíblia Sagrada nos fala de obras de Satanás, nos fala de obras da carne e nos fala das obras de Deus. E aquilo que é obra da carne exige a disciplina nossa, exige o cuidado nosso, exige sim a consagração, o andar no Espírito, que Paulo diz: se andar em Espírito jamais satisfareis as obras da carne. E Paulo enumera aqui alguns pecados, por exemplo, pecados morais, prostituição, impureza, lascívia. A prostituição o que é? No grego é porneia, a imoralidade sexual, mas também vem com uma raiz na palavra que tem a ver com vender. Então, o sexo comercializado, alguém fazendo prazer para alguém ter lucro, seria mais ou menos essa a ideia. A impureza, ele também fala sobre isso, é a vida libertina, é toda forma de sujeira moral, putrefação, perversão sexual. Ele fala também sobre outra coisa que devemos matar na nossa vida, a paixão lasciva, que é o desejo irrestrito, o impulso pela perversão sexual. É aquela ideia de mentes que não dão descanso, pessoas que estão sempre pensando em sexo, em mais sexo, e veem a vida com esses olhos. Já viram pessoas assim? Isso é chamado na Bíblia de paixão lasciva, é pecado condenável. Portanto, Paulo continua falando de pecados sociais. Ele fala sobre desejo maligno. Veja comigo o versículo: fazei, pois, morrer a natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva. E aí, mais dois pecados que aparecem aqui: desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Pois bem, desejo maligno é o desejo pecaminoso de que alguém se dê mal, é o desejo pecaminoso de que seu concorrente vá à falência. É mais ou menos essa a ideia do texto, o desejo de que as coisas venham bem para você, mesmo que haja mentira, desonestidade, etc. É isso exatamente que significa essa palavra desejo maligno. E ele continua dizendo a avareza. A avareza é a composição de duas palavras, o mais e o ter. Seria mais ou menos isso, mais somado a ter. A ideia de alguém que nunca está satisfeito, quer mais. E aí quando tem o mais, quer mais dinheiro, quer mais recursos, quer mais bens, quer. E nesse querer mais, ele vai sacrificando todas as outras coisas importantes da vida, como a família, como a relação com Deus, como os amigos, e vai sacrificando pelo ter mais. É um desejo incontido de ter cada vez mais. E a Bíblia chama isso de idolatria também, porque neste coração, nessa alma, Deus já não está como Senhor. São os bens materiais que se assenhoraram dessa pessoa. Então, ele diz exatamente isso, que é a idolatria, a avareza que é idolatria, final do versículo 5
é o desejo de obter, de possuir. Pois bem, também outra verdade, nós devemos nos despojar das mortalhas da velha vida e deixá-las na sepultura. E aí que entra o versículo 8 que eu falei: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. A palavra despojar vem do meio militar romano. Era quando um soldado indisciplinado seria excluído das legiões romanas. Ele ficava frente ao seu superior, e o seu superior tirava o seu capacete, tirava daquele soldado a sua couraça, fazia com que ele entregasse as suas armas, a sua espada, o seu escudo, as suas sandálias, e aquele soldado ficava seminu, era o chamado despojado. E a palavra de Deus está dizendo que quando nós deixamos a velha vida sem Deus, nós somos despojados do velho homem. Não esqueça isso. Despojados dos velhos hábitos. Nós deixamos lá na velha vida tudo aquilo que não agradava a Deus. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. E aí, pecados ligados ao temperamento: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Pois bem, ira, a palavra thumos, que quer dizer no original aqui que aparece, é a explosão. É aquela pessoa que por qualquer coisa explode, ferve imediatamente. E é um sinal da velha natureza, é o que o texto bíblico está nos dizendo. Mas também, após a ira, a indignação. O que é a indignação? É a ira alimentada em doses menores, mas de forma a se transformar em rancor, em amargura, em ressentimento, em raivas a cada dia e assim por diante. Não é o ferver e o explodir de uma vez só, mas o alimentar a ira consistentemente, diariamente, cotidianamente. Também a maldade, novamente aqui a depravação mental, o desejo maligno, que alguém se dê mal. E Paulo vai fazendo essa lista. Também pecados relacionados à língua, maledicência, linguagem obscena no falar. Não mentais uns aos outros, portanto, a mentira. Maledicência, o que é? É quando você fala algo que atinge o caráter do próximo. Quando fala de forma leviana algo que destrói a imagem do seu próximo. Seja do seu irmão de fé, ou do seu colega de trabalho, ou irmão, ou o seu familiar. Linguagem obscena é aquela linguagem abusiva, grosseira, onde ali existe o prazer em forma de fala. Já viram aquelas pessoas assim que, para dar risada, tem que estar numa rodinha de piada e essa piada ser profana ou de duplo sentido? E aí a pessoa acha graça. Se não for aquela piada, ele diz: essa aí outra não tem graça, isso aí é piada de salão, né? Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos despir da linguagem obscena, desse tipo de linguagem. A mentira é o falseamento com a verdade. Não é só a mentira de uma forma crassa, mas é a mentira também quando você esconde parcialmente aquilo que precisava ser dito. É o falseamento com a verdade. Então, em tudo isso, nós encontramos a imagem do novo convertido, alguém que mortifica essa velha natureza. Em quarto lugar, o verdadeiro convertido reveste-se de Cristo. Versículos 10 e 11, finalmente.
e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é de tudo em todos. Algumas verdades aqui nesses dois versos. A primeira delas é que, porque o velho homem morreu, um novo homem deve assumir o controle em nossa vida. Se vivemos em Cristo agora, é Cristo que nos comanda, é a imitação de Cristo que vai dirigir a nossa vida. O ato de salvação nos coloca automaticamente num processo de santificação. E aí nós vamos crescendo à imagem de Cristo, vamos imitando a Cristo, vamos de passo em passo, de fé em fé, como diz um cântico, nós vamos crescendo, nós vamos imitando o nosso Senhor. Outra verdade, porque o velho homem morreu, o novo homem continuamente precisa ser renovado em Cristo. Continuamente nós precisamos de renovação. E no versículo 10 nós encontramos os meios para isso. O conhecimento, revestir-se do novo homem que se refaz pelo pleno conhecimento. Então precisamos conhecer a Cristo. Conhecemos a Cristo através da palavra, conhecemos a Cristo através da leitura bíblica, conhecemos a Cristo orando, buscando a Cristo, conhecemos a Cristo, conhecendo a igreja de Cristo. Por isso é importante a vida em comunidade, também pela transformação à imagem de Cristo. Ainda no versículo 10, segundo a imagem daquele que o criou. Portanto, se alguém perguntasse com que palavras, diga 3 palavras que definem a história da salvação. Eu diria a primeira, formação. A segunda, deformação. Deus formou o homem, mas o pecado deformou o ser humano. E a terceira, transformação. Em Cristo nós somos transformados. Em Cristo voltamos a ter a imagem de quem nos criou. Em Cristo nós voltamos a ter a imagem de Deus. Temos na nossa vida. Isso começa a se reconstruir nesse processo de santificação. Alguns estão mais adiante, outros mais atrás, mas todos nós estamos caminhando em direção ao nosso alvo, em direção a Cristo, em direção à nossa Jerusalém celestial. Todos nós estamos indo. Então, nesse ir, nós estamos sendo transformados cotidianamente, diariamente. A imagem do ser humano não foi totalmente deformada, mas todas as áreas do ser humano tiveram deformações pelo pecado. Todas as áreas, sentimental, moral, emocional, espiritual, nem se fale, a economia e tudo mais. Todos nós ainda vivemos nessa luta contra o pecado. É como uma pessoa que se aproxima numa noite enluarada de um riacho cristalino e consegue ver no reflexo daquela água a sua imagem. Mas se a água estiver poluída, a imagem ou não aparece, ou aparece muito mal. É isso que o pecado fez na vida do ser humano. Não conseguimos refletir Cristo absolutamente. Mas quando Cristo entra na nossa vida, nós começamos a partir de então com uma nova água cristalina e começamos a refletir a imagem de Jesus. Outra verdade é porque o velho homem morreu, o novo homem em Cristo não conhece muros de separação. Versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu. Havia uma separação muito grande entre gregos e judeus no primeiro século da igreja. E
os gregos convertidos a Cristo eram considerados de segunda categoria, e os judeus convertidos a Cristo eram considerados de primeira categoria. E Paulo está dizendo, nessa nova vida com Deus, nessa nova vida cristã, nessa evidência de verdadeiramente convertido, nós não vamos ter judeus e gregos, não teremos essa separação. Também bárbaros e citas, os gregos eram discriminados dos crentes judeus, mas eles discriminavam os bárbaros, que eram os povos incultos. E aí, muito mais ainda, um povo chamado cita, os citas eram ainda mais bárbaros ainda, e os bárbaros convertidos a Cristo não gostavam daqueles outros. Então formava-se uma cadeia de gente não gostando de gente, gente com barreiras com relação à raça. E o texto está dizendo que na conversão a Cristo isso não existe mais. Um verdadeiro cristão jamais será racista, absolutamente, jamais. Além de ser crime na nossa nação, isso é sinal de velha vida. Porque em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, a palavra de Deus diz que Jesus morreu para comprar com o seu sangue todos aqueles que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. Aleluia! Barreiras religiosas. Paulo dizendo, não há circuncisão nem incircuncisão. Circuncisão eram os crentes que vinham do judaísmo e diziam, você tem que passar pelos ritos do judaísmo para depois ser aceito no cristianismo. E os incircuncisos eram aqueles que diziam, não, você pode vir do paganismo e vir diretamente para a fé cristã. E aí, mais uma vez, na igreja primitiva, os crentes eram divididos em grupos, ou barreiras culturais, ou então barreiras sociais, escravos e livres. É interessante que a palavra de Deus destrói barreiras. O cristianismo destrói barreiras, muros de separação. E esse é um sinal na vida de um convertido. Mas outra verdade é porque o velho homem morreu e Cristo é tudo por nós. Cristo é tudo para nós. A última frase desses versículos. Porém, Cristo é tudo em todos. Quando olhamos para a epístola aos Colossenses, nós vemos que Cristo é o amado de Deus, capítulo 1, versículo 13, Ele é a imagem invisível de Deus, Ele é o eterno, onipotente Criador, capítulo 1, versículo 16, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o Redentor, Cristo é a esperança da glória, Cristo é o detentor de todos os tesouros de sabedoria, Cristo é a plenitude de Deus, nele nós encontramos tudo em todos, Ele é o centro da história, Ele é o centro da criação, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o autor da salvação, Ele é o autor da nossa fé, Cristo é tudo na palavra de Deus, Cristo é o pleno redentor na história, Cristo é tudo para a alma sedenta, Cristo é tudo para a remissão de alguém, Cristo é tudo na vida da igreja, Cristo é tudo no porvir, e Ele será o tudo no céu para nós. Cristo é tudo em todos. Se você reconhece isso, há uma verdadeira conversão em você. O que é uma verdadeira conversão? É quando desejamos mais as coisas do céu do que as da terra. É quando aspiramos por Cristo intensamente. Queremos viver Cristo. É quando mortificamos a velha natureza e nos despojamos do velho homem. A verdadeira conversão acontece quando o convertido reveste-se de Cristo. E Cristo passa a ser tudo na sua vida. Talvez você já teve essa dúvida que eu tive. Como é a evidência de verdadeira conversão? Quais são as evidências? E isso me faz pensar num grupo de profissionais que existe na Casa da Moeda norte-americana.
Eles são pagos para ficar 8 horas por dia olhando para as notas de dólar. Por quê? Eles precisam ver os detalhes, estudar os detalhes, acostumar os olhos com os detalhes das notas verdadeiras, para conseguirem rebater o mundo criminoso da falsificação de dólares. E aí alguém perguntou: por que vocês não estudam então as falsificações, as notas falsificadas? Eles dizem: porque as falsificações estão a cada hora mudando, a cada dia mudando. Se nós nos atentarmos naquilo que é verdadeiro, e se os nossos olhos acostumarem com o que é verdadeiro, naturalmente nós vamos saber o que é falso. Na conversão a Cristo, da mesma forma, que essa palavra de hoje, Colossenses 3, 1 a 11, faça você entender, e a todos nós entendermos, o que é uma verdadeira conversão a Cristo. Quando você conhece uma verdadeira conversão, jamais ficará na dúvida se o seu encontro com Cristo foi real ou foi uma sensação passageira.